Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora o comentário da prova de matemática na parte de geometria do nono ano da tarde. E ele começa a prova com a primeira questão da seguinte forma, olha só. Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento forma um ângulo de 120 graus com a margem do rio. Sendo a largura desse rio 60 metros, determine a distância percorrida por esse barco. Pessoal, o barco sai desse ponto, o nosso pontinho A, em direção ao ponto B. Toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, ele já tem na prova, toda essa figurinha que a gente está vendo aqui agora. E eu preciso determinar essa distância que eu vou representar pela letra D. O que eu preciso disso aqui? O que eu preciso para construir esse resultado? Bem devagarzinho. Quando eu observo para dentro desse triângulo um ângulo raso, a soma dessa parte interna, tem que ser 180 graus. Eu tenho 120. Quanto que falta para fechar os 180? 60 graus. Presente. Eu olho para o triângulo e percebo que eu já tenho um triângulo retângulo com o cateto oposto dado, precisando saber a hipotenusa. Pessoal, qual é a relação trigonométrica onde eu relaciono cateto oposto com a hipotenusa? Muito bem, seno do ângulo de 60 graus. Então, seno do ângulo de 60 graus, isso aqui vai ser igual, ó, o cateto oposto, que é 60, dividido pela minha hipotenusa, que é justo o segmento que precisa saber, que eu preciso determinar, Dzinho. Mas quem é o seno de 60? Muito bem, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 dividido para 2, igual a 60 sobre D. Presente. Fração de um lado, fração do outro, faz o cruzamento, ó. Raiz de 3 vezes D, raiz de 3, D. Igual 2 vezes 60, 120. Opa! Pessoal, raiz de 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. D, que é a distância, vai ser 120 dividido pela raiz quadrada de 3. Raiz de 3. Opa! Radical no denominador da fração. Nem pensar. Temos que racionalizar. O que é racionalizar? É multiplicar essa fração em cima e embaixo por raiz de 3. Então, raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Opa! Ajeitando direitinho, D vai ser igual. Pessoal, 120 vezes raiz de 3, 120 raiz de 3. Opa! Raiz de 3 vezes raiz de 3. É aquela historinha das raízes, de simplificação, tá? Raiz de 3, raiz de 3, 3. Presente. Uma linha para terminar o problema, pessoal. Uma linha. 120 dividido para 3, simplifica, ó. 120 para 3, 40. Distância vai ser, então, igual a 40 raiz quadrada de 3. Como a unidade utilizada é metro, né? Travessia de um rio, 40 raiz de 3 metros. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Lá, pessoal, dando continuidade, segunda questão. Ele começa assim. Dadas algumas das medidas dos lados dos triângulos retângulos em cada item, determine a medida do ângulo alfa. Opa! Pessoal, no item A, ele tem aqui o ângulo alfa, deu o cateto oposto e deu a hipotenusa. Pessoal, qual relação trigonométrica eu envolvo? Cateto oposto e hipotenusa. Muito bem, seno do ângulo alfa, que é o que eu preciso, né, para determinar o valor desse cara, essa medida, é o cateto oposto, 4, dividido pela hipotenusa, que é 8. Opa! Eu não posso avaliar até eu ter uma fração na forma simplificada. Então, simplificando essa fração, eu consigo dividir por 4 em cima e por 4 embaixo. Pessoal, 4 dividido por 4 vai ser 1, 8 dividido por 4 vai ser 2. Opa! Pessoal, seno de um determinado ângulo tendo como resultado um meio. Vamos recorrer à nossa tabela trigonométrica. Ó. Qual é o ângulo entre 30, 45 e 60 cujo seno dele seja um meio? Opa, seno, um meio, 30 graus. Ou seja, alfa no item A é igual a 30 graus. Facinho, direta, questão direta. O item B, eu tenho agora essa outra figura, esse outro triângulo retângulo, onde o ângulo alfa está na parte de cima, está no vértice superior, e eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Pessoal, qual é a relação trigonométrica em que eu envolvo o cateto oposto e o cateto adjacente? Muito bem, tangente,
tangente do ângulo alfa vai ser igual cateto oposto. Pessoal, oposto ao alfa, 5. Cateto adjacente ao alfa, também 5. Ó. Simplificando, aquela historinha lá de ter a fração na forma mais simplificada possível. 5 dividido por 5, 1. Opa. Tangente de um ângulo que até então eu não conheço, tendo como resultado 1. Mais uma vez a nossa tabela trigonométrica. Tangente 1. Tangente 1, ângulo de 45 graus. Pessoal, logo esse alfa é igual a 45 graus. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Dando continuidade agora à terceira questão. Ele começa da seguinte forma. Determine as medidas x e y indicadas no triângulo retângulo. Dados, e aqui os dados que ele deu na questão para a gente começar. Pessoal, a figura é essa, ângulo de 35 graus, ele quer saber a medida x e a medida y. Triângulo retângulo, trigonometria nela, né? Pessoal, calcula primeiro o x, vamos começar devagarzinho, ó. Ângulo de 35 graus posicionado, o cateto oposto sendo x, hipotenusa sendo 6. O que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Muito bem, seno do ângulo de 35 graus, isso aqui vai ser igual ao cateto oposto, x, dividido pela minha hipotenusa, que é 6. Mas quem é o ângulo de 35 graus que ele deu na tabela? 0,57. Perfeito, igual a x sobre 6. Pessoal, não tem nada aqui embaixo, ó, é 1. Fração de um lado, fração do outro, faz o cruzamento. 1 vezes x, x, igual 6 vezes 0,57, 3,42. Como a unidade que ele trabalhou é centímetros, 3,42 centímetros. Bacana? Dando continuidade, ó, nessa mesma linha, eu quero determinar agora o nosso y, ó. X já está ok. Vamos para o y agora. Pessoal, ângulo de 35 graus. Eu quero mexer com o cateto adjacente e a hipotenusa 6. Qual relação trigonométrica eu mexo com o cateto adjacente e hipotenusa? Perfeito, agora vamos para o cosseno, ó. Cosseno do ângulo de 35 graus. Isso aqui vai ser igual ao cateto adjacente, que é y, dividido pela minha hipotenusa, que é 6. Mas quem é o cosseno de 35 graus? Ó? Olhando aqui na tabelinha, 0,81. Lembrando, pessoal, que ele não tinha como pedir isso sem ter dado os valores do ângulo de 35 graus, tá? No caso, seno, cosseno e tangente. E aqui eu coloco o y dividido para 6. Fração de um lado, fração do outro, faz o cruzamento. 1 vezes o y, 1y. 6 vezes 0,81, 4,86. Tranquilo? Uma questão bem simples e bem direta também. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para a terceira questão. Ele começa da seguinte forma. Uma pessoa que está em uma margem de um rio enxerga o topo de uma árvore na outra margem sob um ângulo de 60 graus com a horizontal. Quando recua 20 metros, enxerga o topo da mesma árvore sob um ângulo de 30 graus. Desprezando a altura do observador, determine a altura da árvore. Pessoal, olhando para essa figura que a gente está vendo aqui agora, eu tenho ela igualzinho aqui na nossa prova. Então, não acrescentei nem coloquei nada por enquanto. Mas vamos fazer uma análise aqui. O que eu preciso saber? Eu preciso saber a altura dessa árvore, que aqui eu batizei com a letra H. E o que eu vou aplicar para fazer isso, Felipe? Bem devagarzinho, pessoal. Tem um artifício que a gente vai precisar utilizar. Qual? Olha só, esse ângulo aqui, a gente tem um ângulozinho raso que tem uma medida total de 180 graus. Eu já tenho 60 na parte de cá. Quanto que falta para complementar isso aí? 120 graus, perfeito. 120 graus. Opa! Observa esse triângulo que eu vou destacar aqui agora, ó, que vai ficar 100% azul. Observa esse triângulo. Por mais que a figura não esteja em escala, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Eu já tenho 150 e faltam 30 graus aqui em cima, ó, 30 graus. Presente. Triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais, dois ângulos da base igual. Ou seja, se esse rapaz aqui embaixo mede 20, aqui em cima também mede 20. Ou seja, eu agora tenho um triângulo retângulo para trabalhar com ele, ó, cujo 20 vai ser a minha hipotenusa e H está sendo o meu cateto oposto.
Vamos fazer o seguinte, vamos enxugar mais essa figura. Pega esse triângulo e traz ele aqui para baixo, ó. Ctrl C, Ctrl V, coloca ele aqui embaixo. Pessoal, 60 graus, a altura que eu quero saber da árvore, e aqui eu tenho os 20 metros que a gente já tinha chegado na conclusão. Olha para esse triângulo, trigonometria básica, ângulo de 60 graus, eu quero relacionar o meu cateto oposto com a hipotenusa. O que relaciona cateto oposto com hipotenusa? Muito bem, seno, perfeito, seno do ângulo aqui de 60 graus, isso aqui vai ser igual ao meu cateto oposto, que é H, dividido pela minha hipotenusa, que é 20. Pessoal, mas quem é o seno de 60? Muito bem, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 dividido por 2 igual a H dividido por 20. Aqui a gente vai ganhar um tempinho. Qual? Olha para cá. 2 e 20. Eu consigo simplificar. Como? Ó, 2 dividido para 2 vai ser 1. 20 dividido pelo 2 vai ser 10. Fração de um lado, fração do outro. Ó, faz o cruzamento. 1 vezes H, H igual, pessoal, 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Terminou a questão, pessoal, até que estaria tudo ok, se ele não tivesse pedido, embaixo do enunciado, para a gente substituir raiz quadrada de 3 por 1,7. A gente precisa fazer isso, tá? Se deu, precisa fazer. Então, H vai ser igual a 10 vezes 1,7, que é um dos produtos mais fáceis que tem de se operar, né? Produto cujo um dos fatores é 10. Pessoal, não tem nada de conta aqui não. Produto 10, a gente vai passear uma casa com essa vírgula para a direita. H vai ser igual a 10 vezes 1,7, 17. Como a unidade, né, se tratava de uma distância e a gente fez menção ao metro, metro é a unidade dessa questão. Bacana? Resposta, H igual a 17 metros, altura da nossa árvore. Dando continuidade agora com a nossa quinta questão, a gente começa da seguinte forma. Determine a medida X indicada no triângulo em cada um dos itens. Essa questãozinha a gente tem uma parte A e uma parte B. Olhando para o item A, pessoal, essa é a figura do item A. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, onde eu tenho raiz de 3 oposto a um ângulo de 45 graus e o X, que é o que a gente precisa saber, oposto a um ângulo de 60 graus. Esse triângulo, pessoal, não é retângulo, o que sinaliza que a gente vai utilizar relações trigonométricas em um triângulo qualquer. No caso, a gente vai utilizar a lei dos... Perfeito, lei dos senos. Lei dos senos. E o que é que diz a lei dos senos? Pessoal, o que é a lei dos senos? Diz o seguinte, que o raiz de 3 dividido pelo seno de 45, ó, raiz quadrada de 3, dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que no caso é 45 graus, seno de 45 é igual, vamos para o lado seguinte agora, ao x dividido pelo seno de 60. X dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, 60 graus. Seno de 60. Opa! Substituiçãozinha agora, né? Usar a nossa tabelinha. Vai ficar raiz de 3 dividido... Pessoal, quem é o seno de 45? É o mais fácil, que a gente lembra sempre, né? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Igual, segundo membro agora, x dividido pelo seno de 60. Quem é o seno de 60? Isso, pessoal, raiz quadrada de 3 sobre 2. Aqui a gente vai ganhar um tempinho. Como? Olha para cá. Eu tenho o 2 de um lado, no primeiro membro, e o 2 no segundo membro. Ocupando a mesma posição. Pessoal, cancela. Vai eles querem embora. Faz o cruzamento agora. Raiz de 2 vezes x, raiz de 2x. Coloca aqui, ó. Raiz de 2x igual... Pessoal, raiz de 3 vezes a raiz de 3, aquela simplificaçãozinha, né? Raiz de 9, que é 3. Perfeito. Até aí tudo bem, até aí tudo bem. O raiz de 2 está multiplicando. Passa para o outro lado dividindo. Vai ficar x igual a 3, olha o 3 aqui, dividido pela raiz quadrada de 2. Opa. Radical no denominador de uma fração. Temos que racionalizar. Pessoal, raiz quadrada de 2 está embaixo, eu vou fazer um produto de raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Ou seja, se fosse um produto por 1. Bacana? Então vai ficar x igual,
3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2. Pessoal, raiz de 2 vezes raiz de 2. A mesma simplificação que a gente fez. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. Bacana? Encontramos o primeiro x. Ele deu uma unidadezinha? Opa, não deu unidade. O que a gente vai colocar? No finalzinho aqui, unidade de comprimento. O C ou o M, unidade de medida. Bacana? Vamos para o próximo item. Já no item B, a gente tem o seguinte, um outro triângulozinho qualquer, onde eu tenho ângulo de 45 graus, os dois lados entre eles e quero saber o x que está posicionado de frente para esse ângulo de 45 graus. Pessoal, só em ser um triângulo qualquer, elimina aquela história de seno, cosseno da gente. Vai ser uma das leis. Pela estrutura, qual lei a gente vai utilizar aqui agora? Perfeito, pessoal. Lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Perfeito. Vou colocar aqui lei dos cossenos. Pronto. Vamos lá. O que diz a lei dos cossenos? Diz o seguinte. Primeiro eu vou fazendo aqui, mostrando no triângulo. Em seguida a gente vai colocar a formulazinha. X ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado menos 2 vezes o produto desses outros dois lados vezes o cosseno do ângulo entre eles, no caso 45 graus. Vamos escrever. Pessoal, o lado que eu quero saber é o quadrado, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado. Olha a importância do parênteses, visto que o 6 raiz de 2 todo está sendo elevado ao quadrado. 6 raiz de 2, isso aqui é ao quadrado. E vamos para a segunda parte da fórmula. Menos 2 vezes o 10 vezes o 6 raiz de 2, que é o outro ladinho, né? 6 raiz de 2, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Pessoal, qual o ângulo entre eles? 45 graus, cosseno de 45 graus. Não deixe de confundir em termos de colocar seno ou cosseno. A lei já diz tudo, Lei dos cossenos, com certeza é o cosseno que a gente utiliza aqui. Bacana? Vai ficar x ao quadrado igual 10 ao quadrado, 100. Mais 6 raiz de 2 ao quadrado, não esquece. Esse 2, ele dá um mortal para cima do 6 e eleva o 6, dá um mortal para cima do raiz de 2 e eleva o raiz de 2. Então fica assim, 6 ao quadrado, 36. Pessoal, raiz de 2 ao quadrado, 2, coloca 2. 2 menos 2 vezes, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar isso aqui devagarzinho, 10 vezes 6, eu vou colocar logo 60 aqui, 60, tranquilo? Vezes o cosseno de 45. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2, né? Raiz de 2 sobre 2. Só um detalhezinho, que eu fiz 2 vezes 2, 60. Observa que eu não mexi com o raiz de 2 ainda, Vou colocar ele aqui embaixo, aqui por trás, aqui no finalzinho. Por quê, Felipe? Ora, eu não sou besta nem nada, multipliquei esses dois e aqui eu deixei as raízes uma do lado da outra, para a gente simplificar. Daqui a pouquinho, o próximo a gente simplifica. Fazendo agora essa próxima simplificação, não faça a soma primeiro não, multiplica, depois a gente soma. Então vai ficar 100 mais 36 vezes 2, 72, menos, pessoal, 60 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Quem é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2 vezes o 60, 120. Perfeito, setezinho aqui. Ajeitando bonitinho, vai ser 100 mais 72, 172, menos 120, 52. Deixa o 52 aqui. Opa! O 2 está sendo expoente, passa para o outro lado como sendo raiz quadrada. X vai ser igual a raiz quadrada de 52. Pessoal, tem que simplificar, obrigatoriamente. Fazendo a fatoração desse radical. Quanto é que é 52? Isso, pessoal. 2 raiz quadrada de 13. Resposta da nossa questão. Tranquila? Uma prova bem simples, bem acessível. Era só ter estudado, feito um pouco mais de exercício e com certeza estaria no 10 nessa avaliação. Bacana? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.